Antes de começar o estudo, né, vamos fazer nossa prece, né, de agradecimento, levando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz que nos acompanham, aos mentores da casa de João Batista, que sempre nos conforta, que sempre está junto a nós, que sentimos mais fortalecidos com esses ensinamentos que vamos receber agora, que possamos colocá-los em prática na nossa caminhada evolutiva. Agradeço essa oportunidade e que todos se sintam confortados, fortalecidos com a nossa casa. Muito obrigada, graças a Deus. Bom, como nada é por acaso, né? Quando eu recebi o convite, falei, vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao pegá-lo, fiz uma breve prece e pedi que o tema fosse bom para a gente, né, nessa época que nós estamos passando, né? E caiu no capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência. No capítulo dos bem-aventurados os misericordiosos, né? É um tema que, sinceramente, eu aprendi muito com ele. E esse tema foi organizado por Kardec em 6 itens. Aí eu vou tentar falar um pouquinho de cada item. E ele foi ajudado, né, através de quatro espíritos, né? Então a gente vai começar com o item 16, que é a finalidade desse item é onde que nós veremos o efeito salutar que a indulgência propicia àquele que a cultiva. E o Espírito Protetor José nos esclarece que, espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Então, indulgência, sentimento, um sentimento tão doce. Mas será que somos indulgentes? Bom, primeiro vamos ver então outra definição, né, para indulgência. O que é indulgência? Indulgência é uma virtude que caracteriza o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura compreensiva que adotamos perante as faltas e imperfeições do próximo. Então, uma virtude compreensiva, que a gente tenha mais compreensão, mais tolerância com o próximo. E será que somos? Será que estamos tendo essas atitudes? Estamos sabendo relevar, perdoar, esquecer tudo que possa ser reprovável no comportamento do outro? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas tenho certeza, né, que daqui para frente a gente vai tentar mudar, né? Que benefícios proporcionamos ao próximo sendo indulgente? Demonstrando indulgência em nosso comportamento, podemos estimular as pessoas a se melhorar também com indulgência, e isto propicia a que regenere de suas possíveis faltas. A justiça divina age com misericórdia, permitindo que o pecador se regenere por si mesmo. Se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda devemos sê-lo com relação ao nosso próximo. Então, praticando a indulgência com o próximo, isso a gente vê que o outro, né, se sente também
se estimulado, né, para melhorar também na sua indulgência, no seu modo de tolerar as coisas, de compreender, né? Com isso, ele pode se regenerar, né, de suas possíveis faltas. Então, a gente acrescenta, né, dá uma oportunidade maior, né, a quem está recebendo nessa compreensão, essa indulgência. E quanto a nós, que benefício ela nos proporciona? Então, ao ser indulgente com alguém, ao tolerar o erro de outro, o que isso vai acrescentar para mim? Conquistamos o coração do próximo, de sua amizade, além do bem-estar que experimentamos de cumprir o mandamento divino contido no amai-vos uns aos outros. Então, a gente, o outro, né, no qual a gente foi indulgente, que a gente perdoou um erro, relevou alguma coisa, ele se torna-se, né, uma pessoa mais próxima, um amigo, né? E também um bem-estar que a gente recebe de não ter condenado. Mas é difícil ser indulgente? Com certeza, né? É super, super difícil. E faz ainda do nosso estado evolutivo, né? Em que nos encontramos. Ainda é mais fácil criticar os atos do próximo do que elogiar alguém, né? A gente critica muito mais do que elogia. Então, esse é um dos nossos erros, né? Porque ainda estamos na fase evolutiva. Então, a gente, ao invés de enxergar os defeitos do próximo, a gente deveria enxergar o nosso, né? Mas ainda é difícil isso. A gente olha mais o próximo e esquece dos nossos, né? No livro Astronautas do Além, de Chico Xavier e Herculano Pires, o irmão Saulo, no capítulo A Lâmpada Acesa, nos ensina: hoje a evolução nos força a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Precisamos compreender os outros, entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos também auxiliados. Então, é dando que se recebe, né? Então, vamos tentar auxiliar mais o próximo. Mas com nós mesmos, por que não devemos ser indulgentes? Porque os nossos defeitos requerem atenção persistente e rigorosa. Quando somos indulgentes conosco, estaremos, na realidade, dissimulando as nossas imperfeições e persistindo no erro. Busquemos, então, indagar na nossa consciência, a fim de avaliar o que de ruim em nós que precisa ser corrigido. Prescreve-nos o Evangelho, que devemos, no próximo, enaltecer-lhe, né? Exaltar-lhe as qualidades. E em nós, buscar o que há de ruim e corrigir. E possamos, né, chegar no final do dia, né? Fazer aquela perguntinha de conhece-te a ti mesmo, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, o que eu posso mudar. Ser mais rigoroso nas nossas atitudes diárias. Porque se a gente não for, a gente acaba se acomodando e continuando cometendo os mesmos erros, né? Então, é uma proposta que leva, né, a nossa reforma íntima, né? Se somos indulgentes, acalmamos e erguemos corações tumultuados pela consciência culpada. Mas se tratamos o próximo com rigor, trazemos o desânimo, o afastamento, a tristeza e a irritação. Então, se a gente sempre trata o outro com rigor, a gente vai acabar deixando ele distante da gente, deixando triste. Agora, se a gente acolhe, compreende, a gente traz ele mais próximo da gente, né?
A gente reergue a pessoa, né? E ela se sente confortada. Então, meus irmãos, concluímos nesse item que a indulgência é um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. No campo da indulgência, somos todos carentes, em face das nossas imperfeições. Daí o dever de todos nós em cultivar. Então, vamos cultivar a indulgência, embora sejamos ainda muito imperfeitos, mas no dia a dia, cada degrau que a gente sobe, é uma vitória. E passando para o próximo item, o item 17, onde o objetivo seria estudar a finalidade da indulgência, como deve ser exercida perante o próximo e de que forma ela se reverte em benefício daquele que a pratica. Vamos aprender com João, bispo de Bordeaux. Sede indulgente para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste com os outros. Isso a gente já chegou até a falar, né? Que devemos ser mais rigorosos com a gente, né? Quem em especial devemos usar de indulgência? Com todos os nossos irmãos, sem qualquer distinção, todos que compartilham a existência. Será que essa pandemia não veio, né, para nos mostrar a necessidade de sermos indulgentes com os nossos entes queridos mais próximos? Vamos levar esse deverzinho de casa, né? E concluímos que a indulgência é um remédio salutar que ministramos ao nosso próximo e que tem por efeito clarear-lhe o raciocínio, renovar o modo de pensar, amparar-lhe a caminhada. Ela se reverte em benefício de nós mesmos, através da indulgência que Deus e nossos semelhantes têm para conosco. Agora vamos pular então para o item 18, que tem o objetivo de mostrar a importância da indulgência como forma de se praticar a caridade e como instrumento que nos induz a cuidar mais dos nossos defeitos que dos outros, onde Dufetre, bispo de Nevers, nos esclarece. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Uma coisa que estou tentando levar para o meu dia a dia, sempre ver o lado positivo das coisas. Então, vamos tentar também sempre ver o lado do outro, né? As suas virtudes, seus valores, né? Agora podemos entender melhor, né, o que os espíritos responderam, né, na questão 886, quando ele do Livro dos Espíritos, quando ele perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A indulgência, tendo como objetivo a prática de atitudes que visam a promoção do bem-estar do próximo, constitui-se, por isso, em uma das sublimes maneiras de se expressar a caridade. Então, se a gente for indulgente, sendo indulgentes, né, nós estamos praticando a caridade, né? Então, vamos tentar. E concluímos que é impossível amar a Deus sem praticar a caridade. E não se pode pensar em caridade esquecendo-se de ser indulgente para com os defeitos dos outros. A prática dessa virtude nos leva a considerar com maior rigor os nossos defeitos e a enaltecer as virtudes do próximo. Estamos vendo que sempre estamos batendo nessa tecla, né? Rigor nos nossos defeitos e enaltecer as virtudes do próximo. Então, a gente tem que levar isso como um lema, né? A gente tem que seguir. Agora,
Os itens 19, 20 e 21, São Luís, né, nos esclarece como devemos agir com relação à repreensão às imperfeições alheias, né, e a divulgação do mal de outro, respondendo 3 perguntas, né. Mas como lidar, então, com o outro, né, que erra? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazeres com moderação, com uma intenção útil, e não pelo prazer de denegrir. Então, não quer dizer que a gente não pode questionar o erro do outro, ainda mais se eles estão sob a nossa tutela, nossos filhos, mas isso não é uma forma que possa denegrir na forma de prazer, de denegrir, como ele fala aqui. Há várias maneiras, né, da gente apontar os erros do próximo. Se o fazemos com sincero propósito de contribuir para o seu progresso e agimos com moderação, é perfeitamente correta a nossa atitude e, além disso, um dever que nos compete cumprir. No item 20, perguntam a São Luís: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não a divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, não existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso, né? Se a gente só olhar o bem, o que a gente aprende errando. O erro está em fazer essa observação, em prejuízo do próximo, desacreditando, sem a necessidade na opinião pública. Se a gente quer fazer observações ao próximo, mas desacreditando a ele no meio público, né? Na opinião pública. Não há necessidade disso, né? E a última pergunta: há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-la. Então, se uma pessoa só está prejudicando a ela, não precisamos divulgar para ninguém. Mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número de um só. Antes de repreender alguém, verifiquemos se não praticamos o ato censurado. A autoridade de censura está no exemplo do bem que dá àquele que censura. Enquanto a censura bem intencionada esclarece e orienta, o bom exemplo convence, né? Então, a gente também não pode repreender uma pessoa se a gente mesmo erra, né? Comete os mesmos erros, né? Então, meus irmãos, que sigamos o exemplo maior que foi de Jesus, né? Em nossas ações. Que possamos olhar o próximo com outros olhos, com um olhar de compreensão. Sejamos indulgentes como foi Chico Xavier, quando ele estava no ônibus e pisaram no seu pé, e ele pediu desculpa por ter deixado o pé embaixo, né? Que exemplo, né? E aproveitando o nosso tempinho, eu vou ler um texto do livro Estude Viva, de Chico Xavier e Valdo Vieira, intitulado Três Conclusões. O tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo, é sempre curto, comparado com o serviço que somos chamados a realizar. Importante, assim, o aproveitamento das horas. Então, não vamos perder tempo, né? Meditemos no gasto excessivo de forças em que nos empenhamos levianamente no trato de assuntos
da repartição de outrem. Quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por décadas sem a mínima utilidade, ventilando temas e questões que não nos dizem respeito. Para conjurar essa perda inútil, reflitamos em 3 conclusões de interesse fundamental. O que os outros pensam? Aquilo que os outros pensam é a ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações que são capazes diante da vida. O indígena e o físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. O que os outros falam? A palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é criação verbal que lhes pertence. Expressam-se como podem e cometem as ocorrências do dia a dia com sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. Efetivamente, é dever nosso cultivar a conversação criteriosa. Contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros nos sejam. O que os outros fazem? A atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resoluções que lhes cabem. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para contas um dos outros. Cada consciência domina a parte. As criaturas que nos rodeiam, de certo que agem com excelentes intenções, nessa ou naquela esfera de trabalho. E, se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade do serviço ao próximo, isso é problema que lhes pertence e não a nós. Faço deduzir que não podemos fugir da ação nobilitante a benefício de nós mesmos, mas não nos compete impor as decisões alheias que o próprio Criador deixa livres. À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros e obrigação para nós, né? Então, as 3 conclusões, né? O que os outros pensam, eu não deveria interferir. O que os outros falam, muito menos. E o que os outros fazem, também. Então, meus amigos, agradeço por essa oportunidade, por esse estudo. Espero ter plantado uma sementinha em cada coração de vocês, que tenha acrescentado um pouquinho, né, desses ensinamentos, que sejamos mais indulgentes, que compreendamos mais as pessoas, toleremos, perdoemos, né? E que possamos, né, levar para o nosso dia a dia. Né? E para terminar, vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo por mais essa oportunidade, pelos ensinamentos aqui adquiridos, que possamos levá-los, né, na nossa caminhada evolutiva, que todos presentes, ouvindo esse estudo, se sintam confortados e na certeza que em breve estaremos juntos na casa de João Batista. Mais uma vez agradecidos estamos por essa oportunidade. Obrigada, graças a Deus. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado e agradeço a todos por mais essa oportunidade que foi me dada. Sei que é difícil para mim, mas foi uma tentativa que acrescentou bastante, né, no meu conhecimento.
E até breve estaremos juntos. Sintam-se todos virtualmente abraçados e que cada um receba, né, em seu lar esse abraço fraterno. Obrigada. Até mais.